Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 449 blogs diários e minguando até 441 dias, 12 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 849 blogs diários já produzido. Título: Armagedon Batalha Final, parte 49. Subtítulo: O lado esquerdo do corpo por ato missionário, parte 14. Muito interessante esse subtítulo, não deixe de estar acompanhando este subtítulo, muitíssimo interessante. Vai, volta a Deus do primeiro blog diário, eu sempre deixo aí a abertura deste subtítulo para que vocês possam voltar do princípio deste subtítulo e fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Muito interessante. Não deixe de estar acompanhando, faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada, faça isso por você mesmo, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida dos 4 últimos blogs diários na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que for dito nos 4 últimos blogs, certo? Sempre vai repetir um blog, certo? Para dar essa continuação sobre a leitura corrida, muito interessante, eu estou muito empolgado com essa nova ideia, muito especificada. A leitura corrida, ela tem a sua grande importância, porque elas são ricas de expressão, ela mesma fala por ela mesma, são coisas grandiosas. Eu vejo desta forma, certo? O trabalho de Deus é lindo. Vamos falar dessa forma para vocês entenderem. E por fim eu deixo a playlist do YouTube Music, certo? O YouTube Music, então essa é a minha descrição. Vocês podem fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada pela descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois, a abertura do subtítulo, uma referência à leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e a playlist, muitíssimo interessante. Faça esse trabalho de conscientização, faça isso por vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários. Tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, né? Faça esse trabalho de conscientização, certo? Com essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, tá no card do vídeo. Faz esse trabalho de conscientização que é muito, mas muito, muito produtivo para que vocês possam estar tendo consciência de tudo que está sendo dito nesse blog diário. Vocês não perderão o seu precioso tempo. Faça isso e faça por vocês mesmos. E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que vocês medem estas forças expressivas. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus.
Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida? Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Semelhança é igual a fruto. O fruto vai ficar dividido o corpo e a imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo representa a igualdade, ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre deste contexto. Eu faço a leitura deste contexto e faço a mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Então, eu pego a Bíblia significativa, essa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu pego tudo aquilo que tenha dentro da sociedade, junto com essa Bíblia significativa, e faço a mediação junto a este contexto para fazer uma relatividade sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Então, esse contexto ele fica mediando uma coisa e outra, certo? Então, isso representa a expressão livre, aquilo que eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é realidade social e sobre aquilo que é Bíblia significativa. Vamos lá fazer a leitura para a gente fazer a expressão livre. Vamos lá. A partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo. É, esta crise é determinada como o governo de Cristo, ou seja, uma passagem de Deus pelo corpo emocional Adão. Esta crise cria um espírito de criação do corpo, ou, se quiser, pode entender o decreto baseado na lei dos corpos. E a partir desta crise, todos os corpos passam a criarem as suas próprias realidades. Estas criações se dividem em atos inconscientes e atos conscientes desses corpos e as manifestações dos frutos destes corpos relativos para o poder público. Este poder público se divide em glória e Cristo, dividindo o seu governo de acordo com a capacidade cognitiva destes corpos relativo para o poder público. Ambos se movimentam no corpo, entre a vida e o corpo, e o fruto deste corpo. Os frutos, e quando explicando as criações dos atos inconscientes, ou seja, as inocências dos corpos, vão criar suas realidades para se ter coisa a qualquer custo, e que nesta causa eles vão criar coisas para se terem coisas, esquecendo assim do favor de Deus. O favor de Deus explica uma salvação e para todos os corpos, e que nesta causa os atos vão criar uma falsa salvação e vão vender esta salvação, negociando assim a verdadeira fonte divina, que é determinado pelo favor de Deus. Já os atos conscientes vão criar coisas para unificação dos corpos que não têm o favor de Deus. Muitos vão dizer ser o controle por seguirem os falsas ideologias. E se quer entender, entenda que as falsas ideologias são determinadas por corpos emocionais e os verdadeiros são determinados pelos astros de Deus. Explicando todos os fenômenos da natureza, até mesmo os movimentos dos astros. Isto não aplica a controle, e sim uma expansão da manifestação de Deus com
os movimentos dos astros e que determina a liberdade de expressão, para que esta expressão seja a forma de conscientização, a crise do corpo no ato manifesto desta liberdade. Perfeito. Vamos lá fazer a leitura, expressão livre. Muito interessante esse contexto, dando uma continuidade no que fora dito no blog anterior, né. No blog anterior, eu estive apontando qual que seria o favor de Deus. O favor de Deus é a própria fonte da vida, que aqui no Cristo nós chamamos ela de estado consciente da vida. Ela nem chega a ser uma vida, porque nós somos determinados por espírito e por corpo, certo? Mas como a gente temos ciência na vida, então nós chamamos consciência da vida. Nós chamamos consciência da vida. E como é que forma uma consciência? Como é que forma uma consciência? Palavra, vida e o corpo emocional. Então você cria a sua realidade de acordo com aquilo que é a sua origem, de acordo com aquilo que Deus criou, certo? Entenda que tudo que Deus faz, o homem também faz. Deus cria, o homem também cria. Deus forma, o homem também forma. Então, esses dois vão entrar num conflito muito grande sobre aquilo que é de Deus, sobre aquilo que é do homem. O homem imita Deus em tudo, o corpo emocional imita Deus em tudo. Faça essa percepção. Deus cria, o homem também cria. Deus forma, o homem também forma, certo? Então, isso gera uma complexidade enorme. Quando é que a gente vê, ó, no tempo real da profecia, nós tínhamos o corpo Emanuel. E o corpo Emanuel, por exemplo, ele era a formação de Deus, é uma formação, ele a manifesta no corpo Adão, né. Então a crise que ele manifesta, depois que ele morre, então ele cria cria uma imagem desse corpo Adão, cria uma imagem desse corpo Adão. Aí, então vê que as pessoas passou a criar as suas próprias realidades a partir dessa imagem, certo? Passou a criar a partir dessa imagem. Aí os atos conscientes veio na formação eles fez ideologias sobre esta criação, foi formando, ou seja, então os atos conscientes eles manifestou a formação de Deus pela uma ideologia, mas os atos inconscientes eles começou a criar suas próprias realidades. O que é criar a própria realidade? Negar a sua vida de uma forma inconsciente. Eu quero um caminho mais rápido, né? Eu não quero trabalhar, não quero nada, eu quero viver de status na internet, eu quero publicar coisas para impressionar as pessoas, porque isso está dando dinheiro, o governo está patrocinando a nossa ignorância, isso é o caminho mais fácil, então eu vou fazer isso. Aí as pessoas acham que está enganando não, você está enganando a si mesmo. Então, essas é tudo que Deus faz, faça essa percepção. Tudo que Deus faz, o homem também faz. Tudo que Deus faz, o homem também faz. Deus cria, o homem também cria, né? Deus forma, o homem também forma, certo? E que essa ideia da formação vem pela uma ideologia, certo, de Deus mesmo para manter todo mundo unido dentro da sua formação, né? Então, vamos para esse contexto está muito grande, muito perfeito, dando continuação no que foi dito no blog anterior. Se você não viu o blog anterior, é o primeiro blog da descrição do vídeo, é só vocês clicar na chavinha e vocês vai ver, certo? É muito interessante que vocês verem para dar continuidade. Então vamos lá. Lá eu tenho dito também que a partir do terceiro milênio Deus começou a formar. Aqui nós vamos ver aonde Deus vai manifestar a crise do corpo emocional. Esta crise que Deus manifesta, ela vai se tornar uma lei. Vamos falar isso diretamente para você entender. Ela vai se tornar uma lei. O que é a lei ou um decreto? Qualquer coisa. Ela vai separar as coisas de Deus e as coisas do homem. Vai separar a lei de Deus e a lei do homem. Vai separar a lei de Deus e a lei do homem. A lei de Deus é pela palavra da vida e a lei do homem é a partir do corpo emocional, é a partir dos meus frutos, daquilo que eu produzo, certo? Então, fica um decreto e tudo isso, se você usar isso na espiritualidade, na simplicidade do seu corpo emocional, na relatividade, ainda assim fica bom. Mas como é que você vai ver? Vamos entender a particularidade desse contexto para vocês entenderem. Ou seja,
tudo se torna um limite, uma muralha, certo? Nós não podemos desobedecer à lei de Deus, nem desobedecer à lei dos homens, para a gente ser uma pessoa livre, certo? E quem está na graça de Deus, no favor de Deus merecido, ele pode até distorcer a lei dos homens para manter todo mundo unido por uma ideologia, mas também eles nem saberão que é uma distorção, que é uma formação de Deus, que os astros estão manifestando para fazer uma ideologia para unificar os corpos. Entenda essa ideia a princípio. Vamos lá. A partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo. Eu falei, ou outra pessoa? Não, falei, Deus manifesta a crise do corpo. Esta crise é determinado com o governo de Cristo, né? Determinado com o governo de Cristo. Por que eu falei determinado com o governo de Cristo? Deus, ele pega essa treva, né, e faz dele treva, dá uma referência do seu poder para abraçar todo mundo, para abraçar todo o corpo, fazendo vamos falar isso para vocês entenderem, fazendo uma sombra daquilo que é o poder de Deus diretamente, daquilo que é o poder de Deus. Então o Cristo, ele tem um suporte muito, muito grande para equilibrar aquilo que Deus criou, para reformular, para fazer uma renovação. Ele tem uma funcionalidade incrível, certo? Mas entende que neste tempo o Cristo, ele vai estar representando a treva, e todos os corpos, tanto o ato inconsciente como o ato inconsciente, vai estar trabalhando para as trevas, para a unificação. Vamos falar isso diretamente. Então, o pai dos corpos hoje em dia é o Cristo diretamente, certo? Enquanto vocês não descobrem a lei de Deus, que é determinada pela palavra da vida, a palavra da vida não é uma lei, são coisas relativas ao tempo, são coisas que é relativa ao tempo, não é uma lei. Você determina o seu bem, determina o seu mal, certo? Então isso representa a palavra da vida, certo? São coisas relativas. Mas você entende que este Cristo, ele veio colocando um limite sobre aquilo que é palavra da vida e sobre aquilo que é manifestação, que é a lei dos corpos, entenda isso. Então, a partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo. Esta crise é determinada com o governo de Cristo, ou seja, uma passagem de Deus pelo corpo Adão, pelo corpo emocional Adão. Esta crise cria um espírito de criação do corpo, né? O que significa um espírito de criação do corpo? A imagem de Adão, certo? A imagem de Adão. Se você voltar no início do livro de Gênesis, você vai ver que Adão adormece e Deus tira dele um espírito, e deste espírito Deus cria uma imagem. Essa imagem ia representar as línguas significativas dos corpos, e ela ia ficar movimentando entre a vida e o corpo, e o fruto do corpo diretamente, certo? Ia ficar fazendo esses movimentos, espírito, vida, palavra, vida, corpo emocional e frutificação desse corpo, ia ficar limitado entre esses 4 elementos da espiritualidade do corpo emocional diretamente, limitando. O corpo emocional é limitado, o máximo que ele pode alcançar até o ato manifesto, no 4º elemento da espiritualidade do corpo emocional, certo? Aí tudo que vai para fora depois dos nossos atos manifestos vai representar Deus diretamente, toda a grandeza de Deus, o poder de Deus diretamente, certo? Aí tudo que vai depois dos nossos atos manifestos vai representar Deus diretamente, toda a grandeza de Deus. Entenda isso. Então, a partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo. Esta crise é determinada com o corpo, é determinado com o governo de Cristo, né? Então, né, o mundo já é do maligno, o mundo já é das trevas, né? O mundo, sei lá, qualquer coisa que você queira entender, que tem referência nessa Bíblia significativa, nós vamos entender com estas expressões que está nesse contexto. Vamos lá, ó. A partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo. Esta crise é determinado com o governo de Cristo, ou seja, uma passagem de Deus pelo o corpo emocional Adão, né? Entenda isso. Esta crise cria um espírito de criação. Então, o espírito de criação é a imagem que Deus fez para Adão, certo? E do espírito de Adão, Adão adormecido, Deus faz para ele uma imagem. E essa imagem, ela ia ser um mediador, coisa significativa, imagem e semelhança, para dar uma referência, certo?
vai ter vários relacionamentos para explicar essas ideologias. Muitas das vezes essa imagem ela não tem a vida, mas quando ela quer um sistema corrupto, ela começa a pedir sangue das pessoas. O sistema por si, ele não é uma, como que eu posso dizer? O sistema por si ele não é ruim, ele não é mau, ele é inofensivo, por si só ele é inofensivo, mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma vida e que eu sou relativo ao tempo, eu determino coisa para o sistema e o sistema toma a minha vida e vai sustentando essas ideias com sangue. Aí eu vou querer consertar o meu irmão, ele tem a vida, eu vou lá e tirar a vida dele, porque o sistema ele vai ficar pedindo corrupção das pessoas, vai pedindo sangue das pessoas. Entenda isso. O sistema, então, ele por si só, ele não representa nada, ele representa apenas uma criação, uma imagem, uma linguagem. A partir do momento que eu dou minha vida para ela, ele começa a tomar a vida dos outros sobre aquilo que eu entendo, sobre o equívoco que eu tenho sobre o outro corpo, sobre o equívoco que o outro corpo tem de mim. Eu começo a matar para representar esse sistema e tal, tal, e não tem nada de relatividade com as nossas vidas, com nossa palavra, e nós vai matando e vão roubando para sustentar esse sistema com sangue. Entenda isso. Esta crise, né, esta crise cria um espírito de criação do corpo, né, emocional. Ou seja, se quiser, pode entender decreto baseado na lei dos corpos. Entende isso? Decreto baseado na lei dos corpos. Aonde que você vai encontrar esse decreto? Uma imagem que Nabucodonosor fez e todos teve que se prostrar diante essa imagem. Então ali está a centraliza do mal. E depois que Emanuel morra, então do espírito de Adão vem uma imagem e essa imagem todo mundo vai ficar prostrando diante dela, que hoje é Jesus, né? As pessoas estão ali adorando aquela imagem, adorando, 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 adorando aquela imagem e as pessoas vão unificando, 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 certo? Entenda isso. Então você entende que essa imagem do corpo Adão, ela deixa, né, os outros corpos flexionados para criar coisa. Você entende também que esse decreto baseado na lei dos corpos? Toda a lei dos corpos, eles são determinados pelos atos emocionais do corpo. Pode ver aí. Toda lei que você tem é um espírito de criação. É um espírito de criação. Eu crio ela e deixo ela parada esperando a vítima. Aí quando a vítima vem, eles prendem ela na lei. Eles prendem ele e prende a vítima na lei. Por exemplo, faz aí, vamos falar aqui, vamos supor que você matou alguém, né, que hoje não tem muita punição, sei lá, se tem, não tem julgo, né, sei lá, se tem, não sei como é que está funcionando a lei dos homens hoje, mas estou falando isso para vocês entenderem. Vamos supor que você matou uma pessoa, aí você foi pego em flagrante, beleza, você vai ter não sei quantos anos de prisão que você tem, você vai ter 30 anos de prisão lá, sei lá, 20 anos, não sei quanto, mas você viu que você foi a vítima, você se tornou a vítima porque você tem uma lei parada. Você viu que a lei em si, a lei dos corpos em si, ela é inofensiva, o sistema em si, ela é inofensiva, ela só vai tirar a vida de alguém, né, quando as pessoas entendem o equívoco de um e do outro, então eles vai sustentando o sistema com o sangue das pessoas, por aquilo que ela tem o dom de ser relativo, flexível, então elas vai tomando a vida de um e do outro para sustentar o sistema corrupto com sangue. O sistema por si só, ele não é corrupto, ele só é corrupto com os comportamentos das pessoas, ele se torna corrupto pelos comportamentos das pessoas, porque os corpos que são flexionados, esse sistema, ele não tem flexão nenhuma, ele é uma cidade, ele é uma construção, eles são uma imagem, ele é uma estrutura, certo? Ele não é má até então. Desde quando eu não peço a vida para justificar, não mato as pessoas para justificar ele, esse sistema com sangue inocente, ele se torna inofensivo. Todas as pessoas que estão dentro da sociedade, que andam direitinho dentro da sociedade, andam na graça de Deus, né, eles são protegidos com Deus, pelo poder público, pela grandeza de Deus, ele não desobedece à lei, ele anda, observa a lei, tudo tranquilo, então ele não tem complexidade nenhuma, não tem nada de crise no corpo dele, está tudo certo, está tudo limpo, certo? Mas à medida do momento que ele começa movimentar sobre o equívoco, né, sobre aquilo que ele quer, sei lá, determinar coisas,
pela um caminho mais rápido para se ter coisa a qualquer custo, então eles vai se complicando sobre a lei dos homens, dos corpos, sabe? Entenda isso. A lei dos corpos são muito diferentes. A lei de Deus são coisas relativas. Ele é a vida, ele é a fonte. A lei de Deus é vida, é fonte. Ele é aquela coisa que nos determina para o tempo relativo, certo? É a fonte divina. Então, a lei dos corpos, eles são uma imagem que as pessoas criam para formar cidade, para formar sistema, para formar qualquer coisa. Então, essas são as diferenças. O sistema por si, a lei dos homens por si, eles são inofensivos, mas ele passa a ser inofensivo a partir do momento que eu dou a vida para representar um equívoco de um pensamento negativo, de uma crise, para, sei lá, qualquer coisa as pessoas relacionam sobre esse sistema e então eles começam a dar a vida para esse sistema e corrompendo o sistema, certo? Então o sistema por si, ele não é corrupto até então, desde que você se comporte mal, desde quando você não se comporta mal, ele não é corrupto. Se você se comporta mal, ele se torna corrupto. São vocês que têm o poder sobre o sistema não tem poder sobre a sua vida, é vocês que têm poder sobre o sistema. Entenda isso. Ou seja, a lei não manda em vocês, são vocês que mandam na lei, são vocês que determinam a lei, vocês que decidem a lei, certo? O que é bom para um vai ser bom para o outro, o limite de um tem que ser o limite para o outro, preservando o espaço de cada um. Esta lei do corpo, ele é muito, muito importante, a palavra, mas o que dá relatividade é o Espírito vivificado por Deus, é a palavra vivificada por Deus. Faça essa percepção, ok? Entenda isso. Esta crise cria um espírito de criação do corpo, né? Vamos voltar desde o início? Vamos lá. A partir do sexto milênio, Deus manifesta a crise do corpo. Esta crise é determinada com o governo de Cristo, ou seja, uma passagem de Deus pelo corpo emocional, Adão. Esta crise cria um espírito de criação do corpo, né? E se quiser, pode entender o decreto baseado na lei dos corpos. Então, já dei aquele exemplo, né? Nabucodonosor faz uma imagem, uma estátua grande de ouro e bate um decreto e que todo mundo ia adorar aquela imagem, e é o que aconteceu, né? Eu estou explicando isso. Entenda isso. E estou explicando a particularidade, como funciona isso. Ficou bem explicativo, bem produtivo esse aqui, muito, muito satisfeito, ok? Faça essa seletividade, se permita para esse blog diário e entenda as particularidades. E a partir desta crise, todos os corpos passam a criarem as suas realidades, certo? Existe, por exemplo, né, as pessoas que criam a sua realidade, para a pessoa criar a sua realidade hoje, ela tem que negar a criação de Deus. Por exemplo, como é que se cria uma realidade? O homem criando, no lugar de Deus, ele nega a fonte divina. A fonte divina, eles negam essa fonte divina. Para quando o homem começa a criar. Porque a única vez que nós podemos criar, a única vez que nós podemos, a única vez que nós podemos a única vez que nós podemos, quando o homem, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o homem cria, ele já cria uma coisa negada. A gente forma as nossas realidades com a palavra de Deus, com a vida de Deus e com a relatividade dos nossos corpos emocionais exposta ao tempo. Então, isto cria uma realidade para o nosso corpo emocional, com a palavra da vida. Mas o homem, isso é o que eu queria dizer, o homem também cria as suas realidades. Como é que ele cria a sua realidade? Ele cria uma imagem. Em vez dele criar alguma coisa para a sua realidade, dando relatividade à sua palavra, à sua vida, e dando uma relatividade para o tempo, eles criam uma coisa negada dessa vida. Então, eles criam uma imagem. Quando é uma coisa negada, ele vai colocar. Se for uma coisa, uma lei que determina uma lei, um espírito de criação que determina uma lei, ele vai colocar o limite sobre uma coisa e outra, sobre aquilo que é relatividade de Deus, sobre aquilo que é fruto dos homens, certo? Aí vai ter as formas deles frutificar isso dentro da sociedade. Isso pode ser uma coisa boa, Deus, que você tem. Mas quando o homem cria, tudo fica parado e perde a sua relatividade. Perde a sua relatividade. Entenda isso. Ou às vezes você pode criar alguma coisa aqui, por exemplo, eu posso criar como é que eu crio alguma coisa para mim aqui agora? Vamos falar isso para você entender. Vamos supor que eu não tenho 10 milhões de real, mas eu quero impressionar os meus públicos, quero ganhar uma audiência, aí eu vou dizer, olha, eu tenho 10 milhões de reais, eu fiz investimento tal, daqui 10 anos eu estou multiplicando tal, blá, 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 blá. Então,
eu estou criando alguma coisa, você vê que não tem nada a ver com a minha vida, não, nada disso vai ficar relativo para mim, não é realidade de Deus, não é a palavra, não é a vida, não dá uma origem pela criação de Deus, dá uma origem para aquilo que eu quero ter, coisa a qualquer custo. Então fica difícil. Ou seja, existe essa ideia também de você criar coisas para colocar limite nos frutos, naquilo que no fruto das pessoas, colocar limite no fruto das pessoas. Eu tenho um espírito de criação, eu transformo lei. Hoje tem político aí que fica desenvolvendo lei para colocar limite nas pessoas, para colocar fruto neles. Então, esses são a lei dos corpos, entenda isso. Então, a partir desta crise, os corpos passam a criarem as suas próprias realidades, né? Esta criação se divide em atos inconscientes, né? Eu já tenho explicado atos inconscientes, aquilo que eu quero demonstrar, o que eu não tenho, que não é a minha realidade, e os atos conscientes desses corpos, né? E as manifestações dos frutos destes corpos relativo para o poder público. Então, tudo que eu criar vai cair no poder público, tanto os atos inconscientes, tanto os atos conscientes, vai cair tudo no poder público diretamente, certo? Prejudicando a sociedade. Tudo aquilo que não é relativo à nossa vida leva prejuízo a outras pessoas, desvio de dinheiro, qualquer coisa. Quando você desvia dinheiro, você desmerece a obra de outra pessoa, perde um suposto emprego para outra pessoa, você só quer para você. Então, isso tudo gera uma complexidade, porque tudo, a economia, ela movimenta muito, 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 muito perfeito, muito delicada. Às vezes, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma análise, vamos ver se eu consigo esse raciocínio, né? Como é que você entende as particularidades? Por exemplo, hoje nós temos aí essa criptomoeda Bitcoin. Você já parou para pensar se as pessoas estivessem criando uma ideia, se as pessoas estivessem criando algum valor, por exemplo, dando um valor, você tem uma empresa, por exemplo, você tem uma empresa e ele custa 10 milhões, certo? Eu falo assim, não, essa empresa está muito desvalorizada, eu vou colocá-la 20 milhões, mas o valor real dela é 10 milhões, mas eu coloco 20 milhões, então eu faço publicidade sobre isso e vendo a ação sobre essa ideia, certo? E com isso, alguém vai ter acesso a esse dinheiro, e eles podem estar invertindo, né? Pode estar saindo, eles podem até alcançar suas metas e tudo, mas você entende que vai gerar uma complexidade, que ela está acima do valor. Por exemplo, hoje você tem aí os clubes de futebol, por exemplo, os clubes de futebol, eles têm essas ideias de estar muito, muito valorizado, por exemplo, jogador de futebol está muito valorizado. Isso é uma coisa que as pessoas determinam para que isso seja valor. Isso pode até gerar, por exemplo, gerar uma economia, uma publicidade, pode trazer isso, esses valores reais? Pode trazer, mas até então são coisas que a pessoa valoriza demais, acrescenta demais. Por exemplo, o empresário, vamos falar isso do empresário agora. Vamos supor que o empresário ele tem aí, por exemplo, 3 milhões, ele tem uma empresa que custa 5 milhões de reais e tem uma despesa diária que custa 2 milhões e 500, certo? 2 milhões e 500. Para ele manter uma empresa, por exemplo, ele tem que 2.500 é metade, por exemplo, meio a meio, só para vocês terem ideia. É muito rápido, por exemplo, se ele tem uma despesa diária de 2 milhões e 500 e a empresa dele vale 5 milhões, é muito rápido. Se ele não tiver movimentando isso rápido, ele vai conseguir, com o valor real da empresa, ele perde. Se ele não tiver gerando uma economia rápida, e se ele não conseguir alcançar a sua meta, ele perde essa empresa dela em pouco tempo, em 5, 6 meses, ele perde a empresa dela e fica em déficit com esta empresa. Ou seja, tudo que você faz, você tem que ter um valor real, um cálculo real da produtividade daquilo que ele está vendendo. Se eu valorizar além daquilo, eu vou ficar um déficit no final, vou ficar com um déficit no final. Então não adianta eu fazer uma publicidade de uma coisa acima do valor real das coisas, porque tudo é uma meta, tudo vai determinar um ponto certo para você ter um controle certo das coisas, certo? Entenda isso. O que eu quero dizer da empresa, por exemplo, você tem uma empresa de 5 mil reais, 5 milhões.
e você tem um faturamento de 2.000.000, você tem uma despesa diária de 2.000.000 dessa empresa, sobre o pagamento de coisas que está produzindo, sobre aquilo, você entende que, vamos supor que você ganha R$ 500 de lucro dessa empresa, né? E você tem aí, você tem 5.000.000 de uma empresa, você tem 2.500.000 de despesa para manter a empresa, e você tem 500.000 de faturamento por mês, por exemplo. Vamos supor isso, só para você ter ideia. Você entende que se um dia você tiver faturando a menos, abaixo de 2.500, você vai precisar de 5 meses. Você vai precisar de aí, se você estiver faturando, se ela estiver negativa aí por 3, 4 meses, 5 meses, você perde a sua empresa. Se ela estiver abaixo de 5.000 reais, 5 milhões, se ela estiver faturando menos de R$ 1.000.000 por mês, se ela não estiver faturando, ela perde rápido, porque a despesa da empresa é muito grande, ok? Entenda isso. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo tem um faturamento real. Tudo que cai no poder público não pode ser forjado. Se você forjar o que cai dentro do poder público, geralmente você vai ficar ficando no prejuízo e você vai perder o controle da sua empresa, vai perder o controle da sua finança, vai perder o controle de todas as coisas, porque a realidade é a palavra da vida, são coisas relativas, certo? Eu posso prever o que vai vir pela frente, desde que eu seja honesto. Se eu estiver manipulando as coisas, para me ter coisa, eu vou perder o controle de tudo que eu tenho. E quando eu não manipulo e eu tenho todas as realidades, eu não quero ser maior e nem menor, eu quero manter uma coisa, um nível bom, tudo fica claro na minha mente, certo? Eu não vou ficar criando coisas. Quando eu ver que a minha empresa está com baixo faturamento, eu já vou lá, fecho ela no primeiro mês, faço em 2 meses, não produziu o tanto que está, eu fecho ela. Ou então deixo uma economia para passar o tempo ruim, né? Eu coloco ali o que a empresa está faturando, deixo tudo separado e falo assim: eu vou sustentar até quando ela não estiver dando prejuízo, eu posso escolher fazer isso, certo? Se eu tenho outras rendas, outras formas, outras empresas, eu posso fazer isso. Mas quando se eu manipular as coisas, eu fico, para o poder público, eu fico negado da mesma forma, porque eu não vou ter controle das coisas, porque eu estou manipulando isso, eu estou valorizando além daquilo que ela vale, eu estou acrescentando, às vezes, uma coisa: minha empresa vale 5 milhões, aí eu falo: minha empresa vale 10 milhões, por exemplo, né? Tem que entender essas particularidades, porque se você vai valorizar, pode ser que você ache alguém que pague isso e que entenda que ela está produzindo o valor que tanto que ela está valorizada. Vai depender muito daquilo que você está relacionando. Mas entende que tudo que cai no poder público, se for manipulado, você vai perder o controle, ela não vai voltar mais para você. Se você manipular isso, vai perder o controle. Você desvia um imposto, desvia um dinheiro, desvia uma coisa, você perde o controle de tudo, ok? Entenda isso. Então, os atos conscientes desses corpos e as manifestações dos frutos desses corpos relativos para o poder público, né? Este poder público se divide em glória em Cristo, né? O poder divide em glória em Cristo, dividindo o seu governo de acordo com a capacidade cognitiva desses corpos relativo para o poder público. Ambos se movimentam no corpo, né? Entre a vida e o corpo, e o fruto deste corpo, né? Ambos ficam movimentando entre o corpo e a vida desse corpo, certo? Hoje, o Cristo, ele representa um sistema, ele é determinado por uma lei de um corpo, uma crise de um corpo, e então ele dá uma pausa em tudo, então ele passa, ele dá ele representou uma crise, você faz uma ideologia sobre isso, na forma de ter, deixa os corpos flexionados, depois se você voltar no princípio ali, onde o corpo foi sacrificado, você vê que é uma divisão sobre aquilo que é de Deus e aquilo que é dos homens. Aí você vê dividida, as coisas de Deus são relativas, as coisas dos homens não são coisas relativas. Ele só pode ser relativo quando eu estiver frutificando bem, certo? E é por isso que essa imagem, ela fica como uma lei, ela fica como uma estrutura, fica como uma cidade que está sendo construída para que as pessoas preservem um espaço, uma exemplificação de uma lei
que pode limitar aquilo que é de Deus e limitar aquilo que é a frutificação dos corpos, para que os corpos não invadem as privacidades de outros corpos. Você pode aplicar isso de várias formas, certo? E se ela for manipulada, ela vai sentir que ela está sendo manipulada e vocês vão perder a realidade da sua vida, a sua palavra da sua vida, vocês vão desconectar e vai perder o controle de tudo que você poderia ter o controle e não tem, certo? E vamos entender, vamos falar isso só para você entender. O melhor marido são aqueles que são justos e têm o controle de tudo que está na sua vista. Eles controlam isso, eles controlam tudo que está na sua vista. Eles sabem o seu ganho, sabem quanto que você vai ganhar. Então, ele sabe de tudo, ele tem os bons cálculos, então ele fica bem ligado a tudo que está à sua volta. Entenda isso, só para vocês entenderem. Entenda isso. Os frutos e quando explicando as criações dos atos inconscientes, ou seja, as inocências dos corpos vão criar as suas realidades para se ter coisa a qualquer custo, né? Eu já tenho explicado que quando as inocências criam as suas realidades, elas mentem sobre aquilo que elas que ela tem, sobre a sua vida, sobre aquilo que ela tem. Mente sobre a sua vida e sobre aquilo que ela tem. Mente sobre a sua fonte, que é conectado com Deus, e sobre aquilo que ela tem, né? Para ganhar uns valores, para valorizar o seu patrimônio, para valorizar a sua forma de ser, né? Relacionando dependência emocional a outro corpo, quando ela fala do seu ser, ela relaciona dependência emocional, ela cria coisas para outras pessoas, sei lá, qualquer coisa. E que nesta causa eles vão criar coisas para se terem coisas, né? Eles criam coisa para se ter coisa, né? Esquecendo assim, né, do favor de Deus, esquecendo da fonte da vida de Deus, certo? Que está no seu interior. O favor de Deus explica que a salvação é para todos os corpos, né? Você entende isso? Deus nunca dispensou, né, tudo aquilo que Deus criou, Deus do princípio até o fim, ele manteve a sua criação, manteve tudo, aqui dentro da formação dele, manteve tudo, certo? Mas aí o que que acontece? Olha, o favor de Deus explica a salvação e para todos os corpos, e que nesta causa os atos vão criar uma falsa salvação, né? Criando uma falsa salvação, eles começam a vender essa salvação, né? E vão vender esta salvação, negociando assim a verdadeira fonte divina, né? Que é determinado pelo favor de Deus, né? Por você formar uma religião, primeiro você tem que mentir para as pessoas. Mente para ela, mente, 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 mente. Depois, na hora que ela está convencida, e tanto de repetição, a repetição daquela mentira, você vai lá e fala assim: olha, a salvação é essa imagem aqui, né? Vamos adorar a Deus por ela, né? E tal. Então, você vê que estão vendendo uma coisa que Deus já negou, Deus pôs um limite sobre aquilo que é dele, sobre aquilo que é frutificação dos corpos, Deus pôs um limite. Então, aquela imagem também é o limite de Deus para a gente entender o que é lei de Deus, para o que é lei dos homens, o espaço, para a gente entender o espaço, né, do nosso corpo, aquilo que representa a nossa vida, a nossa fonte, conexão com Deus, e aquilo que é a frutificação dos corpos, certo? Ambos são coisas importantes, mas têm as suas particularidades. Para conhecer particularidades de cada uma delas, são muito delicado para entender isso, ok? Entenda isso. É só vocês acompanhar e ver várias possibilidades, né? Já os atos conscientes vão criar coisa para unificação dos corpos, né? Que não tem o favor de Deus. Aí, aqui, os atos conscientes entendeu que tudo é uma unificação. Então, dessa ideia que os corpos vão criar coisa para se ter coisa a qualquer custo, os atos conscientes eles vão continuar com a ideologia sobre a Bíblia significativa e vão começar a unificar os corpos por uma ideologia, certo? E uma ideologia para Cristo, e todas as pessoas vão ficar unidas. Enquanto um cria para ter, outros criam para unificação. Ele cria coisa para unificação. Veja que ambos são criação, ambos, tudo que Deus faz, o homem também se repete, Deus cria, o homem também cria, né? Mas cria coisa para se ter coisa a qualquer custo. Deus forma e o homem também forma. Ele forma uma ideologia para unificar todos os corpos, acompanhando a formação de Deus. Geralmente, aquilo que é formação ideológica, os atos já vai ter consciência naquilo que ele está criando, certo? Para fazer uma mediação entre aquilo que é inconsciente e sobre aquilo que é unificação de Deus em Cristo. Entenda essas ideias, ok?
Muitos vão dizer ser o controle, né? Quando falando dos atos conscientes, muitos vão dizer ser o controle por seguirem as falsas ideologias, né? E se quer entender, entenda que as falsas ideologias são determinadas por corpos emocionais, né? Então, a falsa ideologia são determinado corpo emocional. Você lê a Bíblia e cria coisa sobre aquilo, né? Como assim como você cria para ter coisa, também você cria coisa para falsas ideologias. Como é que você sabe que tem verdadeiras ideologias? Tem verdadeira ideologia? Pode ver aí. Dentro desse blog diário aqui, eu faço a mediação daquilo que é Bíblia significativa sobre aquilo que é realidade social. Então, automaticamente eles fazem essa conexão. Essa conexão, ela nos faz conectar diretamente com o reino de Deus pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus e pelo conhecimento daquilo que é a frutificação dos corpos emocionais, certo? E esses dois vai ficar divididos. Sabedoria é a fonte vivificada de Deus. Conhecimento são tudo aquilo que é lei humana, tudo aquilo que é cidade, tudo aquilo que os homens construíram com os seus corpos emocionais, pelos seus atos emocionais, certo? Bem dividido sobre aquilo que é de Deus, sobre aquilo que é do homem, certo? Nós precisamos dessas duas verdades, a verdade de Deus e a verdade do homem, certo? A verdade do homem passa a ser um limite, uma lei, uma imagem que as pessoas criam, alguma coisa para colocar limite entre um corpo e outro, e tudo isso é produtivo. Com isso as pessoas criam sistema, criam cidades grandiosas e perfeita para habitar. Como eu tenho dito no início, o sistema por si, ele é inofensivo, até quando as pessoas não se comportem mal com ele é uma coisa boa, certo? Mas quando as pessoas ficam em crise, se comportando mal, eles vai começando, ficando um contra o outro, pedindo sangue por coisa equivocada, por pensamento equivocado, por achar que pode determinar coisa na vida de outras pessoas, invadindo as privacidade. Quando vocês vê que isso tudo está bem dividido, vocês vão entender as particularidades de ambos, vai entender que a fonte, a sabedoria é formada por uma fonte divina sobre aquilo que Deus é, sobre aquilo que é a perfeição de Deus, e os homens são criados, e conhecimentos são formados aquilo que é as coisas emocionais, dos atos emocionais, certo? Existe uma complexidade hoje, por causa do fim dos tempos, gera uma complexidade muito grande, mas no reino de Deus isso vai ficar simplificado para nós, isso vai ficar claro para nós, a gente vai entender tudo bem claro. Hoje é muita complexidade para falar isso de uma forma ideológica, porque gera várias ideias, gera várias complexidades sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. E os verdadeiros são determinados. Então, as falsas ideologias, nós entendemos que tem os falsos ideológicos, falsos profetas dentro da sociedade, tem falsos profetas. Quem seriam esses falsos profetas? São as pessoas que falam de coisas aleatoriamente significativas, que pega aí e começa a inventar coisas da Bíblia significativas, certo? E, de uma certa forma, ajuda, da mesma forma ajuda, tudo fica unido aí, todo mundo aí fica todo mundo junto aí com o reino de Deus está vindo, ok? Então, os falsos profetas são feitos pelos atos inconscientes, mas os verdadeiros, eles existem também. Os verdadeiros são determinados pelos astros de Deus. Os astros de Deus, eles forjam os seus corpos expressivos sobre a relatividade, sobre uma coisa e outra. Eles têm, com essas ideias, eles podem até se colocar no lugar de Deus, eles podem se colocar no lugar de outros corpos mais carentes para interceder por ele, eles podem colocar, né, qualquer coisa, eles são relativos os astros de Deus, eles têm dons incríveis para determinar coisas incríveis dentro da sociedade, mas que muitas das vezes eles não são compreendidos pelos falsos profetas. Os verdadeiros profetas não são compreendidos pelos falsos, certo? Eles não são compreendidos pelos falsos, eles não são compreendidos. E quando os falsos profetas estão emocionalmente equivocados, eles são muito astutos. Acredita, eles dão até mesmo a sua vida para defender uma ideologia, uma coisa que é deles. São coisas incríveis, né? Entenda isso, muito delicado, ok? É só ver o que tem dentro da sociedade, pega vários exemplos aí, né? Raul Seixas, né? Qualquer outras pessoas que sofreram bullying, né? Por essa sociedade, né? Por questionar o que é verdadeiro e questionar pelo aquilo que é falso, né? Então, os astros de Deus, ele tem essas habilidades de forjar os seus corpos expressivos, né? E fazer disso uma unificação para Cristo e fazer disso uma realidade para Deus
e tudo isso vem determinado por Deus diretamente, certo? Entenda isso. Então, os verdadeiros são determinados pelos astros de Deus, explicando todos os fenômenos da natureza, até mesmo os movimentos dos astros, certo? Então veja só que interessante. Isto explica que o controle, isto explica que o controle isso explica que não é controle, certo? Isso explica que não é controle, mesmo porque ele vai explicar os fenômenos da natureza, os movimentos dos astros, certo? Isso explica que não tem controle, e sim uma expansão da manifestação de Deus com os movimentos dos astros, certo? Manifestação de Deus. Eu falei, veja que agora eu estou falando de um estado consciente da vida. Eu falei de Cristo? Não. O Cristo vai estar bem no poder público como um sinal da formação de Deus, como um sinal da formação de Deus, e que determinada situação ele vai representar a lei dos corpos, ele vai representar a lei que determina um limite para uma coisa e outra, ele vai ficar parado no tempo, estabelecendo uma divisão sobre aquilo que é de Deus, sobre aquilo que é frutificação dos corpos. Então, Deus vem lá da nossa consciência interior, lá da nossa vida, da nossa sabedoria, e vem manifestando isso para a sociedade de uma forma expressiva, com ideologia, com não ideologia, tudo é Deus, tá? Entenda isso? Está no ato manifesto. Agora, tudo é Deus. Deus pôs o limite quando ele sacrifica o corpo a Adão diretamente, né? Deus Emanuel presente. Então ele pôs o limite, determinou uma lei, né? Um limite para vai representar o espaço de cada um corpo. Então Deus é como se Deus estivesse falando do sexto milênio para cá. Eu sou, né? E o que sou do sexto milênio para lá, nós vamos determinar uma formação e vamos colocar um limite sobre aquilo que é minha realidade, a minha palavra, a minha vida, sobre aquilo que é conhecimento. E tudo aí nós vamos estar inseridos no tempo, aí nós vamos ter mesma ideia. Nós vamos ter palavra, nós temos a vida, nós temos corpos emocional. Beleza, o corpo emocional é a lei, é a frutificação dos corpos, então ele vai determinar a lei. Ele vai determinar, se eu estiver criando alguma coisa sobre o estado emocional do corpo, eu vou entender que eu vou estar colocando limite sobre uma coisa e outra, e eu vou entender que esse limite também é a lei dos corpos emocionais, para que ninguém ultrapassa uma coisa e outra. Você vê, todas as leis que é formada, ele fica parado no tempo, esperando uma vítima, certo? Eu não preciso, quando eu sou conectado com Deus, na fonte de Deus, eu não preciso de lei humana, eu sou relativo, eu posso controlar isso, tudo isso. Até então, mesmo nesse tempo que os astros, eles forjam os seus corpos expressivos, certo? Agora, no reino de Deus, é verdade de Deus, verdade dos homens, verdade de Deus, verdade do homem, certo? E entenda essas ideias, certo? Aqui, neste tempo do fim, eles estão sempre forjando, né, os astros estão sempre forjando suas manifestações, entenda isso. Então, vamos repetir aqui para a gente encerrar. Explicando todos os fenômenos da natureza, até mesmo o movimento dos astros, né? E as verdadeiros são determinados pelos astros de Deus, explicando todos os fenômenos da natureza, até mesmo os movimentos dos astros. Isto explica que não há controle, e sim uma expansão da manifestação de Deus com os movimentos dos astros, né? Perfeito. E que determina a liberdade de expressão, perfeito, para que esta mesma expressão seja a forma de conscientização da crise do corpo no ato manifesto desta liberdade, né? Então, nós manifestamos coisas e mediando a vida, mediando o conhecimento sobre aquilo que tem dentro da sociedade, até que as pessoas se coloquem no seu devido lugar, entenda tudo que é plano de Deus, tudo é completo, tudo é Deus, ok? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo só se você estiver entendido de tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Faça isso com carinho, com respeito, com dedicação. Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não deixe de estar acompanhando este blog diário, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela conscientização, obrigado pela consideração, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.